A região do Distrito do Saí é permeada por uma diversidade incrível de ambientes. O seu território está localizado integralmente dentro do bioma Mata Atlântica, este que representa atualmente cerca de 13% do território brasileiro, mas que ao longo da história sofreu uma drástica redução na sua área original devido ao intenso processo de exploração da costa. Contudo, possui um alto grau de riqueza de espécies, tanto da fauna quanto da flora. No estado de Santa Catarina, temos atualmente 22% de Mata Atlântica preservada, sendo que boa parte está na região nordeste do estado, exatamente onde se encontra o distrito do Saí. A biodiversidade, por sua vez, é influenciada principalmente pelos fatores físicos presentes na região onde se encontra. É muito importante procurarmos entender primeiro alguns dos motivos pelos quais as espécies aparecem onde elas estão, ou melhor dizendo, quais as condicionantes ambientais que influenciam na área de distribuição natural dessas espécies. Podemos começar então pelo clima. Você provavelmente já observou as matas verdes e exuberantes das encostas do distrito do Saí, certo? A floresta umbrófila densa, como é conhecida no universo científico, é fortemente condicionada pelas chuvas que ocorrem durante todo o ano na região. Ainda, as temperaturas predominantemente elevadas favorecem a existência e proliferação da vida. O relevo e os aspectos geológicos que estruturam o chão em que nós pisamos são responsáveis por prover a terra firme sobre a qual essa biodiversidade habita, bem como carregar o solo e fornecer os minerais necessários para que as plantas e árvores se desenvolvam. São estes elementos que moldam a paisagem que vemos, sendo o arcabouço dos morros e planícies presentes no Saí. Não podemos esquecer da hidrografia, na qual os rios, abastecidos tanto pelas nascentes quanto pelas águas das chuvas, escavam as vertentes das encostas, desaguando na Baía da Babitonga. Esses rios, que ao mesmo tempo de suprir boa parte da demanda de consumo de água no município, especialmente no verão, quando a sua população praticamente triplica de tamanho, propiciam um ambiente adequado para a existência de milhares de espécies, bem como para a dessedentação dos animais terrestres. Bom, agora que compreendemos melhor alguns fatores que influenciam na existência das diferentes formas de vida, podemos entrar mais a fundo nos ecossistemas específicos. Você lembra que eu falei lá no começo que o distrito do Saí fica situado integralmente dentro do bioma Mata Atlântica? Pois então, o que será que caracteriza de fato um bioma? O IBGE define esse conceito como um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Ou seja, é basicamente um conjunto de seres vivos de uma região que compõem diferentes ecossistemas, condicionados principalmente por fatores como o clima, a hidrografia, os aspectos geológicos e o relevo. Vamos tentar aproximar toda essa teoria à realidade do distrito do Saí. As paisagens das encostas dos morros e dos vales dos rios são cobertas por uma mata bastante fechada, denominada floresta umbrófila densa, que é sustentada por um solo principalmente argiloso, composto por nutrientes deixados pela serrapilheira, caracterizada pela camada de folhas, galhos e restos de pequenos animais que formam a riqueza do solo da floresta. Esse tipo de vegetação é um dos ecossistemas mais comuns e presentes dentro do bioma Mata Atlântica, e é caracterizado por ter folhas largas e que estão presentes durante praticamente o ano todo presas aos galhos das árvores, devido principalmente a chuvas abundantes e elevadas temperaturas. Contudo, essas florestas já passaram por um longo processo de exploração durante a sua história. Hoje em dia, elas não são mais matas primárias, como são chamadas as florestas que nunca passaram por um grande processo de degradação, mas sim secundárias, em diversos estágios de recuperação. Além da diversidade da vegetação, que é uma das maiores do planeta Terra, mesmo no estágio secundário, essas matas abrigam uma rica biodiversidade, com milhares de espécies de animais, entre mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes e insetos. Dentre a fauna, podemos listar aproximadamente 15 espécies de mamíferos, como por exemplo o gato maracajá, a arara e o cachorro do mato. Centenas de espécies de aves, como a saíra de sete cores, o mocho-diabo e o tucano de bico verde, e mais dezenas de espécies de anfíbios e répteis, bem como de insetos. Já em relação à flora, até o momento, foram identificadas 208 espécies pela equipe da botânica envolvida no projeto. Dentre elas, podemos citar o tanheiro, o araçapitanga, a canela preta e a jussara. Essas duas últimas são consideradas ameaçadas de extinção pelo fato de terem sido extraídas descontroladamente durante grande parte da história de exploração da Mata Atlântica. Nas áreas de baixa altitude do distrito do Saí, em especial próximo à Baía da Babitonga ou em direção a Itapuá, encontramos uma paisagem bastante distinta, chamada planície costeira. Essa paisagem se diferencia porque apresenta o seu encontro com a Baía da Babitonga,
marcado pela presença de extensos manguezais. Esse tipo de formação vegetacional é mais um ecossistema distinto presente dentro do bioma Mata Atlântica, bem típico de áreas em que ocorre o encontro das águas dos rios com os oceanos, também conhecidas como estuários. Em outras áreas, mais ao sul, há uma paisagem dominada pela ocupação humana, em especial nas localidades de Ramos, Estaleiro, Vila da Glória e Praia Bonita. Já em direção a leste, para Itapuá, essa ocupação marca a margem da Baía da Babitonga e ocupa em parte áreas de solo arenoso, em especial a partir da Vila da Glória, com resquícios de uma vegetação de restinga. As espécies que vivem nesses ambientes próximos à baía, tanto nos manguezais quanto nas restingas, são extremamente adaptadas às influências marinhas em relação à salinidade, e os manguezais têm ainda uma relação direta quanto à variação diária do nível da maré. A Baía da Babitonga é o maior estuário do estado de Santa Catarina e, como tal, serve de berçário natural e fonte de alimento para inúmeras espécies marinhas. A predominância do ecossistema de manguezal garante a produção de matéria orgânica para a riqueza da biodiversidade, mas para isso é necessário preservar também a água doce que desce dos rios para os manguezais. Sem estes rios, ou com a poluição deles, não há manguezal. A Mata Atlântica é, portanto, uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, e além de fornecer recursos para a população da região, os ecossistemas devem ser protegidos e utilizados de maneira adequada. Cada componente presente nos ambientes naturais, cada ser vivo, cada rio e cada rocha tem uma função específica, uma importância, responsável por manter um bom funcionamento e a integridade do sistema. As árvores são encarregadas de fornecer sombra, abrigo e alimento aos animais. Os pássaros comem os frutos das árvores e os carregam a longas distâncias, depositando a semente digerida em alguma outra floresta da região. As águas calmas dos mangues dificultam a chegada de predadores maiores, possibilitando um espaço para a reprodução de diversas outras espécies. Logo, a biodiversidade tem um valor gigantesco para a espécie humana. Quando os ecossistemas funcionam bem, de maneira íntegra, podemos nos beneficiar de diversas maneiras, tanto direta quanto indiretamente. E quando isso ocorre, pode-se dizer que esses ambientes estão nos fornecendo serviços ecossistêmicos. Os manguezais, por serem um berçário natural de espécies, possibilitam a reprodução de peixes que são pescados pela comunidade local e posteriormente servem de alimento ou fonte de renda. As nascentes e os rios são responsáveis por abastecer a população de água. As árvores fixam o solo, diminuindo as chances de possíveis deslizamentos de terra, bem como auxiliam na regulação do clima da região, favorecendo temperaturas mais amenas no seu entorno. A conservação de espaços com tamanha riqueza de vida, bem como de beleza cênica, é fundamental para a manutenção da saúde física e mental da população que reside em seu entorno. O uso inadequado dos seus recursos e a crescente expansão urbana que vemos em todo o litoral são grandes ameaças à integridade desses ambientes. Contudo, se forem utilizados de maneira correta, podem contribuir em diversos outros serviços, como a prática de atividades turísticas e de recreação e lazer, por exemplo.